uma igreja corpo unida, uma igreja de amor e uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós entendemos que o Deus da Bíblia é um Deus que tem sentimentos, não é um Deus indiferente, insensível, alheio, que não se importa com cada um de nós. As suas obras demonstram isso de uma maneira muito bonita. Ou seja, a igreja é uma instituição de Deus, ela é do Senhor, é a propriedade dele. E Cristo a comprou com seu sangue. Ele se entregou por ela e o ama. Logo, Deus está intimamente ligado à igreja. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 17. Peço que você fique de pé, por favor. João 17, todo mundo sabe que é onde se fala a respeito da oração sacerdotal. Então eu quero falar no primeiro momento da igreja corpo unida. E eu quero ler a partir do versículo de número 21. Poderia ler até o capítulo todo, mas vou ler 3 versículos aqui. Versículo 21. Aliás, versículo 20. Quando diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Deus e Pai, eu te louvo e te bendigo pela leitura da tua santa palavra. Palavra esta, Deus amado, abençoadora. E nós aqui estamos para ouvir, para aprender, que tu possa falar de uma maneira bem profunda aos nossos corações. Como teu arauto, ó Deus, eu peço essa ajuda, que eu não acrescente nada e não tire nada do que está escrito aqui, mas tudo que eu falar e fizer, seja para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos digam amém? Podem sentar. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que Jesus orou em favor da união da igreja. E a oração do nosso Senhor em favor da igreja, ela é fortemente marcada pelo desejo de que permanecessem todos nós juntos a Ele, como o Pai e o Filho são um. Aqui fala de unidade. E nós vemos também que a igreja em Jerusalém, nos seus primeiros dias, experimentou isso. Estavam todos reunidos e tinham tudo em comum. Quando nós falamos da igreja primitiva, né? Havia uma necessidade de estarem muito bem apegados aos outros, até por causa da perseguição, até por causa não havia liberdade para eles pregavam em lugares escondidos, né? E isso nos trouxe a viver daquela forma, mas nós não somos indiferentes a isso, não. Nós podemos viver assim também, unidos. O Senhor Jesus certa feita falou que aquele que não ajunta faz o quê? Espalha. Infelizmente, em muitos lugares estão se espalhando. As pessoas, cada um puxando brasa para a sua sardinha. Paulo exorta os cristãos a descobrirem que a igreja, ao contrário de uma organização humana, é um corpo vivo. Nós vamos passar um pouquinho aí no Novo Testamento. Vai um pouquinho mais adiante aí no livro de Efésios 4:1. Fica depois do livro de Gálatas. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1. Quando fala também dessa unidade, a unidade da igreja. Paulo está exortando a igreja de Éfeso, né? Com respeito a essa unidade. Quando ele diz, no capítulo 4,
Rogo, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar, olha só, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança na vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todo. Está falando de unidade. Esse é o segredo, amados. Unidade. Nós estamos unidos em amor. Ou seja, a igreja é uma família onde todos somos irmãos de sangue. Por isso cantamos, somos um em Cristo, somos um. Somos um corpo assim bem ajustado, vamos cantar no final. Neste corpo não pode haver divisões, somos independentes uns dos outros, estamos todos debaixo de uma só cabeça, que é Cristo, há um só rebanho e um só pastor. A igreja, ela não é uma igreja sem defeito, tem defeito, mas com todos os defeitos que a igreja tem, eu entendo que é a maior instituição que existe neste mundo, é a igreja. Porque fala que quando um se alegra, todos se alegram. E quando um sofre, todos sofrem. Isso é a igreja. Então a igreja é unida numa só fé, num só corpo, num só pensamento. Não existe aqui um cabo de força, um puxando para um lado, um puxando para o outro. E nós, pastores, procuramos ao longo da nossa caminhada, com Cristo, e ensinar a igreja a viver desse jeito. Mas às vezes tem alguma desavença, alguma coisa, a gente senta para conversar e acerta as arestas e continuamos seguindo a Cristo. Então, uma igreja corpo unido. Agora, quero falar também de uma igreja de amor. Ou seja, assim como Cristo orou em favor da unidade da igreja, vemos aqui nessa oração sacerdotal, ele também expressou o seu ardente desejo com respeito ao amor. Aí você vai voltar um pouquinho para o livro de João de novo. Só que agora é o capítulo 13, um texto bem conhecido, e eu já falei várias vezes sobre isso. Capítulo 13, versículo de número 34. Você vai ler junto comigo o versículo 34 e o versículo 35 do capítulo 13. Vamos lá. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quando fala uns, está falando no plural. Todos nós. Não tem como você... A Bíblia fala que aquele que odeia o seu irmão é considerado na Bíblia como o quê? Como assassino. Olha só que coisa interessante. Por isso que nós devemos nos amar uns aos outros. Perdoar uns aos outros. Então é mandamento. Ele fala novo mandamento. Por que ele está falando novo mandamento vos dou? Porque no passado era o que? Olho por olho, dente por dente. Na lei antiga. Por isso que ele fala novo mandamento. Uma nova ordem. Um novo conceito agora é esse de Cristo. Não tem como você falar, eu sou de Cristo, e continuar vivendo a velha natureza. Se não houver amor, eu não vou citar nome, eu conheci 4 pastores que pregavam bem, ensinavam bem a beça, mas eram ignorantes com as pessoas, maltratavam as pessoas, tratavam as pessoas como se fosse nada. Achavam que era um chefe de uma repartição. E 3 já morreram.
sendo que um, antes de morrer, abandonou Cristo. Um outro entrou para o alcoolismo. Um ainda está vivo, mas não está pastoreando mais igreja. Porque não sabia lidar com as pessoas. Não sabia falar com as pessoas. Humilhava as pessoas. Um, quando chamava o obreiro para falar, ele botava o obreiro de joelho na frente dos outros, escrachava ele, mandava ficar de joelho, escrachava na frente dos outros. Veio um câncer na vida desse homem, que ele foi se definhando, morreu praticamente quase que vazio de tudo. Eu me lembro na época que ele andava assim, passava pela gente, até a gente cumprimentava ele. O orgulho destruiu aquele homem. Enfim, mas aqui fala: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Ou seja, a pessoa que recebeu o amor de Deus, o perdão de Deus, mas não perdoa e nem ama as pessoas. Como é que é isso? Não deveria nem orar o Pai Nosso, mas ora. E ele fala: nisto conhecerão todos que são os meus discípulos. Ou seja, as pessoas vão conhecer a nós devido aos nossos procedimentos, às nossas atitudes com as outras pessoas. O que pode fazer o amor na vida de uma igreja? O amor edifica a igreja. Amém, queridos? O amor une a igreja. O amor elimina o mal da igreja. O amor cobre as faltas da igreja. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos cobrir. Não é que você vai concordar com o erro, mas cobrir, não espalhar aquilo ali. Quer ver um negócio? Abra comigo em 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira epístola de Paulo a Pedro, capítulo 4. Você vai ler junto comigo o versículo 8. De 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro 4, versículo 8. Leia comigo. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Aqui está falando amor intenso. Pode ser amor meia boca, não. Não é aquelas palavras de antigamente: irmão, eu te amo no amor de Jesus. É mesmo? Quero ver na atitude. Falar isso é fácil. Eu quero ver no procedimento. Então aqui fala: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Aqui fala de intensidade, ou seja, o mundo não está procurando uma igreja mais rica ou mais pobre, mais piedosa, conservadora ou liberal. O mundo quer uma comunidade de amor. As pessoas querem entrar num lugar chamado de igreja e sentir que realmente as pessoas se amam de verdade. E esse amor vai contagiar aquela pessoa que está chegando no primeiro momento. Aí está o segredo. Eu falo isso, meus irmãos, porque a Bíblia diz isso. Não somente a Bíblia diz isso, mas o meu pastor ensinava isso. Ele era considerado na denominação o pastor do amor, pastor de Leio Rezende, pioneiro na Nova Vida. Pioneiro. Começou no início, lá na década de 60, lá na ABI. Não tinha tempo. E o saudoso bispo Roberto ali, e o pastor de Leiro, ele era da denominação considerado o pastor do amor. E eu aprendi com ele. Muitas coisas ele falava comigo no particular. Não faz assim não, faz assim. Uma das coisas que ele sempre falava para a gente, né, era o seguinte: tem 3 coisas que derrubam o homem de Deus: o dinheiro, o sexo e o orgulho. Mas o que derruba mais é o orgulho. O que derrubou Satanás? Lúcifer e seus anjos. Foi o orgulho. Pessoas que não têm amor. Então, a igreja, segundo o coração de Deus, é, portanto, um ambiente de amor. Não de uma teoria sobre o amor, mas de uma experiência real e palpável
Por isso que ele falou: nisto vos conhecerão, se sois meus discípulos, estiveres amor uns aos outros. Então nós falamos aqui de uma igreja corpo unida, uma igreja de amor. Tem que ser assim. Se você tiver uma dificuldade quanto a isso, ore a Deus e peça a Ele, que a Bíblia fala que tudo que nós pedimos ao Senhor crendo, nós vamos receber. Então você tem que orar a Deus: Senhor, eu queria que essas coisas de mim, às vezes eu falo, não devia ter falado. Eu falei. Não. Pense antes de falar, para você não ferir uma pessoa. Pense. E uma igreja cheia do Espírito Santo, que tem que ser, porque foi o Espírito Santo que no dia de Pentecostes veio sobre os discípulos e outros irmãos reunidos no cenáculo em Jerusalém, e deu início à nova era, ou seja, a nova igreja. A igreja foi formalmente organizada naquele dia. Você vê isso lá em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Ou seja, toda a experiência da igreja no livro de Atos é calcada na ação, na dinâmica do Consolador, ou seja, do Espírito Santo. Eu queria que você visse comigo aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, volta um pouquinho. Atos capítulo 9, nós vamos ver essa igreja trabalhando, unida, cheia do amor, mas também cheia do Espírito Santo. Quando houve o crescimento na igreja, versículo 31 aí de Atos 9 diz assim: a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. No conforto do Espírito Santo havia a presença do Espírito Santo naquele lugar, no meio daqueles irmãos, no meio de uma perseguição também. Nunca se esqueça que a igreja primitiva estava sendo perseguida naquela época, mas ela crescia. Ele fala dos lugares aqui na Judéia, na Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Nós, obreiros, estamos numa caminhada aí que vai terminar agora na terça-feira, que nós estabelecemos, de um jejum onde estamos nos privando daquilo que nós gostamos. Todo tipo de carne, açúcar e também farinha de trigo. Então, para que isso, pastor? Porque nós fizemos um propósito, e o nosso propósito qual é? Santificação, buscar a plenitude do Espírito Santo e arrependimento. Eu li um texto para eles no livro de Daniel capítulo 10, versículo 5, só que Daniel fez um de 21 dias, então ele se privou daquilo que ele gostava: manjares, carnes e vinho. Então um jejum diferente, podemos fazer de outra forma, mas tem que ter um propósito. O jejum ele tem que ter um propósito. Então nós estamos aí, combinamos isso, na nossa reunião de obreiro, na última reunião, e assim durante 15 dias, vai terminar agora dia 15, terça-feira, buscando isso, porque a igreja ela tem que buscar essas coisas. Então a igreja ela crescia nessas cidades, nesses lugares, podemos dizer assim, lugarejo, enfim, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em números. Nós estabelecemos no início do ano o evangelismo de rua. Já está chegando gente na igreja nos domingos à noite, devido ao trabalho do evangelismo. Mas o trabalho só não, tem que estar calcado na oração, na nossa perseverança. Então nos alegra sabermos que depois de quase 2000 anos de história, de lutas, de heresia e tantas outras coisas, a igreja de Cristo está de pé.
porque o Espírito Santo está com ela e com ela permanecerá até o dia quando o Senhor vai entregar a pura, gloriosa, sem mácula, sem defeito, santa a Jesus Cristo. Enquanto estivermos aqui, vamos ter que enfrentar as adversidades, os problemas, qualquer tipo de problema. Quer nós queiramos ou não, qualquer coisa que aconteça na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, afeta a todos. Isso não quer dizer que a economia do país está ruim, que não vai nos afetar. Vai nos afetar sim, também. Mas a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Queria que você abrisse aí no livro de, mais uma vez lá no livro de Efésios, no capítulo 4, vamos ler o capítulo agora 5. Efésios 5. Diz assim no versículo 26 de Efésios 5: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Nós estamos aqui, amados irmãos, num processo de lapidação. Eu já falei isso muitas vezes na igreja. O Espírito Santo está lapidando a nossa vida. Todo dia, não é? Nós fomos achados como um diamante bruto. O diamante bruto, quando ele é achado, ele vem cheio de impurezas. Se você pesquisar, você vai ver que é assim. E ali ele é trabalhado com um profissional chamado Ourives, que trabalha ele, e ele vai sendo purificado. Depois dele pronto, ele vira o quê? Uma pedra preciosa. A nossa vida é assim também. Fomos achados com aquele diamante bruto, e o Espírito Santo trabalhando nos nossos corações, nossas mentes, nos purificando, nos mostrando: isso aí está errado, isso aí não é assim. E nós vamos sendo trabalhados até o dia da volta do Senhor. Esse trabalho não termina. Enquanto estivermos vivos, vamos ser trabalhados. Mas um dia, depois de partirmos deste lugar, desse mundo pecaminoso, e o Senhor estiver conosco nos seus braços, nós vamos estar ali com essa igreja chamada aqui de igreja sem mácula, uma igreja gloriosa, uma igreja sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém? Aqui ainda vamos ter muitos defeitos que precisam ser consertados, mas é o Espírito Santo que vai trabalhar em nossas vidas, vai cuidar de nós, tem cuidado de nós no nosso dia a dia. Às vezes damos uma escorregada, voltamos de novo para o caminho e vamos caminhando, porque tem que perseverar, não adianta, não pode desistir. Você não pode desistir. As lutas vão continuar, as dificuldades vão aparecer, os problemas sempre teremos, até porque Ele não nos enganou. Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nós temos que pedir a Deus: Senhor, me dê bom ânimo para me prosseguir, para que eu não desista. Sempre nas minhas orações eu falei isso com os colegas pastores, orando juntos com os pastores, principalmente os mais novos. Eu sempre falava na oração: Senhor, faça com que nós possamos te seguir, te servir com alegria. Com alegria. Não com uma obrigação, mas com alegria. E eu faço isso com alegria, meus irmãos. Porque eu sempre, quando falo coisa, eu tenho que olhar para a Bíblia. A Bíblia fala que a alegria do Senhor, o que é? É a nossa força. Então eu tenho que servir a Deus com alegria. Mesmo naqueles momentos tristes, eu não posso permitir que a tristeza venha anular aquilo que o Senhor já fez na minha vida. Então eu quero que o Senhor me ajude a te servir com alegria. Eu
Porque as pessoas sentem quando você não estão bem. As pessoas sentem, olha para você e sente. Então tem que estar sempre pedindo, porque o diabo não quer. O diabo quer nos desestabilizar, porque o papel dele é matar, roubar e destruir. Mas o nosso Senhor nos deu vida e vida em abundância. É nisso que nós temos que nos apegar, nessas coisas. Então, ele vai apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ou seja, jamais o Espírito Santo deverá ser um ponto de contenda, ou uma ponta de contenda, melhor dizendo. Facções, discórdias ou divisões. A igreja precisa ser submersa, ou obediente, submissa, né, obediente ao Espírito Santo. O que nós precisamos é nos dar mais ao Espírito, é permitirmos que Ele nos encha, nos faça transbordar até que flua um rio de águas vivas, porque está escrito lá no livro de João, no capítulo 7, no versículo 38, todo aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E é isso que Ele quer. Então, queridos irmãos, uma igreja assim é uma igreja segundo o coração de Deus. Nós devemos, portanto, como igreja, buscar perseguir essas metas, que haja unidade entre nós, como um é o Deus que amamos, que haja amor entre nós como um, como aquele que morreu por nós, e que o Espírito Santo tenha liberdade de agir entre nós. Para isso é necessário que nós o busquemos. A Bíblia fala que se o filho pedir um pão, o pai jamais vai lhe dar uma pedra. Então, quanto mais nós lhe pedimos o Espírito Santo. Eu sempre falei na igreja que o Espírito Santo ele é um antídoto contra todas as forças espirituais do mal, contra os principados, contra as potestades, contra esses espíritos que atuam neste mundo tenebroso. Muitas das vezes as pessoas dão brecha e esses espíritos que atuam no mundo tenebroso adentram em suas vidas, forçando elas, fazendo com que elas façam coisas completamente diferentes daquilo que a Bíblia ensina. Eu escuto algumas coisas aí, eu fico triste, porque até homens que se chamam dotados de homem de Deus falam coisas e agindo de certa forma que a Bíblia não ensina. A Bíblia não nos manda discutir com ninguém, não manda nós agredirmos ninguém com palavras. A Bíblia fala no livro de Tito: evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo. Evita discussões insensatas e debate sobre a lei. Está escrito lá, evita. Mas nós, pessoas ficam discutindo, brigando, é uma confusão sem tamanho. Aí eu tenho que escolher. Eu escolho aquele que eu acho que fala até bonito, ou escolho a Bíblia. Eu prefiro escolher a Bíblia. Porque o Senhor falou que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então eu tenho que ficar com aquilo que vai permanecer eternamente. A palavra do Senhor. Amém, querido? Que Deus abençoe os irmãos. Curva a sua cabeça. Querido Deus, nos ajude, Deus, para que coloquemos em prática a Tua palavra viva e eficaz. Nos ajude, Deus amado, para que o nosso testemunho possa condizer com aquilo que o Senhor nos ensina, com aquilo, ó Deus amado, que temos aprendido ao longo da nossa vida, na nossa caminhada contigo. Porque nós recebemos do Senhor um novo coração, um coração regenerado. Aquele coração de pedra, ele já não existe mais. Nós temos agora um coração de carne. Um coração, Deus amado, que é inspirado em Jesus, nos seus ensinos, naquilo que Ele tem falado através da Sua palavra. Tenha misericórdia de nós, Senhor, se não temos agido dessa forma, que nos ajude. Que sejamos mais unidos do que já somos. Que tenhamos mais amor pelos outros como já temos.
e que todos nós sejamos cheios do teu Santo Espírito. Eu te peço isso, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos, amém? Fique de pé.
quero cumprimentar você lá na saída. Nosso irmão Judas, não Iscariote, irmão de Jesus Cristo, Judas, irmão de Jesus Cristo, ele abençoa o povo que é chamado pelo Santo Espírito, amado por Deus Pai e guardado em Jesus Cristo, dizendo que a misericórdia, a paz e o amor que sejam multiplicados. Eu abençoo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, povo de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.